Bebidas distribuídas para todas as partes do Brasil e que conquistaram prêmios de excelência no país e no exterior. Rótulos que já fazem parte de muitos momentos especiais. E são cada vez mais descobertos por quem sabe apreciar o que há de melhor. Olá, Alberto, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Olá, Ricardo, bem-vindo aqui ao Boa canal noite, Prazeres. Boa noite. tudo bem? Tudo Ricardo bem? Rio Sol, que fica do lado do Rio São Francisco, vai contar para a gente um pouco a respeito da vinícola, que tem aquele esquema de duas safras por ano, quer dizer, é a única região do Brasil que tem esse tipo de situação, né? Então, conta para a gente aí, Ricardo, como é que quando é que são feitas as safras? É o ano inteiro. Aquilo que acontece é que são 2 safras por bloco, mas a gente consegue fazer o manejo da planta de maneira a que tenhamos uva durante o ano inteiro. É como se fosse um rodízio entre lotes. Então, cada lote produz 2 vezes ao ano, mas a gente tem uva durante todo o ano. Existem épocas que existe um pouquinho mais de lotes em produção do que outras, mas tem sempre uva no pé durante todo o ano. Se vierem aqui, o grande diferencial é exatamente isso. É a única região do Brasil e do mundo em que você, no mesmo dia, consegue ver as 4 estações de desenvolvimento da planta. Então, essa é uma característica muito única e particular do Vale de São Francisco. É o seu grande diferencial. Então, falando um pouquinho sobre o projeto da Rio Sol, a Rio Sol pertence a um grupo português chamado Global Wines, e estamos aqui no Vale de São Francisco há aproximadamente 16, vai fazer este ano agora 17 anos, faz agora 17 anos agora em setembro. Nós temos vinícolas em Portugal praticamente em todas as regiões produtoras de vinho, sendo que somos o maior produtor de vinho do Dão, com as principais marcas, Cabris, Casa de Santar, Paços de Sus Cunhas, mas temos vinícola na Bairrada, Quinta do Encontro, no Alentejo, Monte da Cala, e o único projeto que o grupo tem fora de Portugal é aqui o projeto da Rio Sol, no Vale de São Francisco. Então, na altura, quando a empresa se instalou aqui, foi uma decisão muito ponderada, porque nós queríamos realmente fazer a internacionalização do grupo, e tínhamos uma grande parceria com o Brasil. O Brasil acabava por ser o nosso principal, na altura em que nós nos instalamos aqui, acabava por ser o nosso principal mercado de exportação dos vinhos portugueses. Então, a gente achou por bem priorizar o Brasil, porque tínhamos e temos uma relação de afinidade muito grande, comercial e também cultural com o Brasil. E o Brasil vinha despontando para essa questão de elaboração de vinhos finos. E na altura nós tínhamos um parceiro muito forte aqui no Brasil, que era a Expand, Otávio Piva, e ele tinha muita vontade de fazer um vinho seu também aqui no Brasil. Então, na altura, os administradores da empresa visitaram várias regiões, principalmente no sul, Campanha, Vale, dos vinhedos, e numa feira internacional, eu só não tenho a certeza se foi na Alemanha ou se foi em França, eu estou convencido que foi em França, junto do stand do grupo e dos vinhos portugueses, chegou um brasileiro, de seu nome Henrique da Fonte, e disse que, olha, eu produzo uva no Brasil, colho 2 vezes ao ano, e não tenho problemas do ponto de vista de clima, essas coisas assim. E os acionistas, curiosamente e por sorte, ele foi atendido na feira por um dos proprietários na altura do grupo. E ele disse, então conte-me lá um bocadinho mais sobre essa história. E ele começou a explicar a particularidade daquilo que era o Vale de São Francisco, porque velho mundo, e mesmo naquela época não se falava em vinho tropical ou vinho feito no Nordeste do Brasil. Tanto que as visitas tinham sido feitas maioritariamente no Sul. A gente já tinha até iniciado
um experimento em conjunto, na altura até com o Amiolo, no caso, as castas portuguesas de Ceval. Então a gente tinha já alguma noção daquilo que se podia fazer e tínhamos alguns contatos já no Brasil também. E surgiu a oportunidade e a vaga de vir aqui ao Nordeste conhecer realmente o projeto que pertencia à Raimundo da Fonte, que é um grupo muito forte aqui no Nordeste em termos industrial, e eles tinham um projeto aqui no Vale de São Francisco que era exatamente para a produção de uva de mesa para a elaboração de vinagre e para álcool. Na altura ainda não havia essa questão do agrim, então o mercado do álcool vínico era relativamente forte, tendo em conta o mercado consumidor do Brasil. E nessa mesma altura, eles estavam à procura de diversificarem o seu portfólio, porque começaram a aparecer esses produtos e eles tiveram que criar produtos com um valor agregado maior e fazer coisas diferentes. E eles estavam também a querer se lançar nisso, na questão dos vinhos. Então, nesse intermédio, na altura, quando fizeram a visita, gostaram muito do projeto e a decisão da empresa foi vir para o Vale do São Francisco. Porque se era para ser ou fazer uma coisa diferente, então a gente viria para uma região que estava a despontar e que realmente era diferente de todas as outras, não só do Brasil, mas do resto do mundo, e tentar criar algo novo e não propriamente ir para uma região que já tinha produtoras. Tudo bem que era no Brasil, mas já tinha produtores, já tinha a sua tradição, e seríamos mais um no sul do país. Então a gente optou por uma estratégia de exatamente de tentar fazer algo diferente e poder escrever um pouquinho um novo capítulo da viticultura mundial aqui no Vale de São Francisco. Então esse primeiro contato de como é que nós viemos aqui parar partiu muito dessa combinação de três fatores, da Global Wines e o seu interesse em expandir-se e internacionalizar-se, do parceiro que nós tínhamos na altura, que era a Expand, que realmente também gostava de fazer o seu vinho aqui no Brasil, e de o antigo proprietário da empresa que queria mudar o seu negócio, mas já estava instalado aqui na região. Hoje, atualmente, a empresa 95% pertence à Global Wines. A Expand acabou por sair do projeto em 2009 e a Raimundo da Fonte saiu do projeto em 2006 porque realmente viu que não era o foco de negócio deles, e o Otávio Piva também quis sair do projeto, e então a gente abraçou o projeto a solo desde 2009 para cá, mais ou menos, e também aí, não é? Então basicamente a história da instalação da gente foi essa. Eu aqui, por exemplo, não tenho problema de geada, não tenho problema de granizo, não tenho problema de chuva, não tenho outros problemas que as outras regiões têm. Eu estou numa região quente, árida, o Alentejo é árido, Mendoza é no deserto. Muitas das regiões do Chile e da Austrália têm o mesmo clima, muito parecido com o meu, inclusive é de amplitudes térmicas na fase de maturação ou desenvolvimento. E os outros são em Mata Atlântica ou em Pampa. Mas eu enxergo que o meu bioma se adapta muito mais à vitis vinífera do que os outros, porque ela foi feita para sofrer. Se você for ver os grandes vinhos, tirando a exceção de França, que realmente é um caso à parte, Borgonha e Bordeaux não são assim tão quentes e tão áridos, mas pegando a Europa mediterrânica, digamos assim, o sul de Espanha, o sul de Portugal, até mesmo o próprio Douro, que é praticamente das regiões mais secas e quentes da Europa. Itália, Grécia, são regiões muito quentes no verão. Aquilo que acontece é que a gente aqui tem o verão, ou o equivalente a uma primavera, basicamente durante todo o ano. Mas a fase em que a planta se desenvolve, ela realmente o que ela quer é pouca umidade, disponibilidade de alimento e disponibilidade de água. E tenha temperaturas para o seu desenvolvimento. Temperaturas de desenvolvimento a gente tem durante todo o ano. Então, a mínima aqui, por exemplo, agora que a gente está a entrar na fase que a gente chama de inverno, a gente tem um clima que é um pouquinho mais ameno, ou seja, a gente tem mínimas de 17 graus durante a noite, a máximas de 28, 30 graus, estourando vai a 30 graus. Então, se vier essa amplitude térmica e comparar com a fase de maturação das outras grandes regiões do mundo, vai ser a mesma coisa. O pulo aqui é a combinação de vários fatores. É essa combinação de temperatura
é a combinação de solos que realmente são pobres, mas isso para a videira é bom, porque o que é que acontece? Se a gente tem conhecimento da planta e das necessidades ou carências que a planta tem, eu consigo fazer a preparação do solo com as necessidades que ela tem. Se eu me planto num solo muito nutritivo, é lindo, maravilhoso. A gente vê aqueles vinhedos com capim, roseira e tudo mais, certo? Mas isso está competindo com o nutriente que a planta vai consumir, certo? É lindo para tirar fotografias, mas em termos, a videira foi feita para sofrer, para ter stress. E a gente tem o São Francisco, então eu consigo controlar se ela precisa de mais água, de menos água e a questão nutritiva. Então esse conjugar, digamos assim, desses 3 fatores é que permite exatamente que a gente produza durante todo o ano, e com a questão de fitossanidade e qualidade da uva, que nos permita ter essa regularidade durante todo o ano. É óbvio que, quando a gente sai do inverno, a gente tem amplitudes térmicas maiores. Por exemplo, ali a partir de agosto em frente, setembro até dezembro, eu tenho amplitudes térmicas maiores. Tenho mínimas de 22, 23 graus e máximas de 35. Tem uns dias que até passa de 40. Então, aquilo que a gente faz é tentar jogar durante todo o ano com vários tipos de clima. Então, eu costumo dizer que a gente não tem um terroir, a gente tem 3 terroirs, que são exatamente os 3 tipos de clima que a gente acaba por ter aqui, que é o início do ano, ou seja, de janeiro, final de janeiro, fevereiro até esta fase que estamos entrando agora, de maio, em que eu sei que é relativamente mais quente. Não é tão quente como o final do ano, mas é um pouquinho mais quente. Então, eu tenho ali 30 e poucos graus. Hoje mesmo, por exemplo, tiveram 35 graus, mas não é tão quente como no final do ano. E à noite é um pouquinho mais fresco. Mas a minha probabilidade de ocorrência de alguma chuva durante todo o ano é nesse intervalo aí, de fevereiro a maio. Ou seja, 90% daquilo que pode chover, e não quer dizer que chova, ocorre nesse intervalo daí. E normalmente, na média, estamos a falar de 400 milímetros. Então, são valores baixos. Este ano nem chegou a isso. A gente tem um histórico de 300 milímetros nesta época do ano. Então, a gente, normalmente, como sabe que pode ocorrer isso e que às vezes pode acontecer de alguma uva chegar não tão boa, a gente às vezes antecipa a colheita e colhe, por exemplo, para fazer vinhos com teor alcoólico mais baixo, mais leve e com mais acidez. Daqui para a frente, eu sei que tenho frio e seco. Então, eu tenho ciclos de maturações mais longos. Então, é o que eu chamo o segundo terroir, que é aquele que vai agora de maio até agosto. Então, eu tenho ciclos mais longos, consigo ter maturações fenólicas mais longas, vai-me dar mais extração de aromas, mais maturação em termos de equilíbrio ácidos, açúcares, taninos. Então, isso é a melhor época, tanto que coincide com a época de colheita dos vinhos, dos grandes vinhos de inverno de Minas Gerais, São Paulo, Chapada Diamantina, que colhem nesta época exatamente porquê? Porque não chove, é mais frio, então tem maturações também muito boas. Então aqui eu não tenho que me preocupar quando é que eu vou colher, posso deixar mais tempo até ter teores alcoólicos às vezes até maiores, de 14, ou se quiser até dá para ultrapassar isso. Mas depois acabamos por perder às vezes um pouquinho o equilíbrio assim. Mas aí cada caso é um caso e temos que avaliar um a um. E depois no final do ano, então é a época em que essa questão de fixação de polifenóis e antocianas não é tão forte como é nesta época do ano, mas é uma época que eu posso ajudar ou usar para complementar as outras duas. Se eu precisar de vinhos com mais acidez, mais leveza, mais frescura, eu colho antes. Se precisar de vinhos com mais extração, maturação ou alguma coisa do género, eu colho depois. Então, quer dizer, é uma época que eu jogo com os blends, tanto do início do ano, como agora desta fase que vai entrar de inverno. Então, a gente acaba por ter, digamos assim, esses 3 terroirs, em que depois a gente joga com os vários lotes, quando é que vai colher e quais é que é as variedades de uva. Sobre aquilo que me perguntou, que variedades de uva é que nós utilizamos, isso foi uma coisa que nós tivemos que aprofundar muito em termos de estudo e investigação. Então, na altura, quando nós chegamos ao projeto, achávamos que o foco iam ser vinhos tintos para vinificações de tintos. Depois vimos que a demanda no mercado era muito em cima de espumantes, então a gente teve que
que reconduzir novamente. E hoje, ao fim desses 17 anos, a gente já chegou aí num know-how. É óbvio que isso foi muito tempo, muito investimento, e muito porque era uma coisa que não existia. Ou seja, se fazia aqui uva e muita fruta, tanto que Petrolina hoje é o maior polo frutícola do Brasil. Então não é só uva, manga, goiaba, melão, melancia. Então tudo isso a gente acha aqui em grande escala. Mas no caso da uva para vinho não havia essa investigação, havia estudo exatamente da uva de mesa, uva in natura, para consumo in natura, mas da uva de vinho não havia essa investigação, qual o porta-enxerto, qual o clone, qual a variedade, e isso depois como seria refletido em termos de produto no final para o consumidor. Então a gente pode dizer que desses 17, metade a gente perdeu a investigar e a perceber realmente como é que nós íamos conduzir a planta e de que maneira que íamos aperfeiçoar ela em termos de sistema de condução, de irrigação, de nutrição e o reflexo disso depois também em vinho. Então, hoje, das principais uvas que nós temos na vinha, temos Syrah. Em termos de área plantada, a gente hoje está aproximadamente com 140 hectares, sendo que estamos plantando mais 20 esse ano, mas a tal questão, produzindo 2 safras ao ano, seria o equivalente a ter 280 hectares de plantio. Syrah é que temos em maior quantidade, depois Aragonês, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Alicante Goucher, Egiodola, Malbec, mas estas a gente tem em escala grande, mas a gente, para ter uma ideia, a gente testou muita coisa. Estamos 50, 60 variedades de uva tinta. Nas uvas brancas, a gente tem Chenin Blanc, Viognier, Arinto, Fernão Pires, Macabeo, Trebbiano e variedades moscatéis, principalmente Moscato de Canela. Mas para chegar nesses plantios a gente tinha um campo experimental que na altura já foi um campo que já foi desativado, mas era um campo de 5 hectares, que nós tínhamos basicamente o quê? 30 variedades de uva, era o maior campo experimental que nós tínhamos na altura, que foi o campo inicial, que nós, quando iniciamos o projeto, que arrancamos com ele, 30 variedades de uva. Dessas 30 variedades de uva, selecionamos 5 clones por variedade de uva. Por cada clone, combinámos por 5 porta-enxertos diferentes, e tínhamos 30 plantas de cada combinação clone porta-enxerto. A gente tinha aproximadamente 350 combinações dentro do campo experimental. E dessas 350 combinações, nós fazíamos levantamento de tudo o que possa imaginar. Área foliar, número de cachos, tipo de irrigação, tipo de nutrição, tipo de condução, se era espaldeira, se era latada, ou se era cordão duplo, ou cordão normal. Então, tudo isso é investigado previamente. E depois feito microvinificações, para ver qual é que seria o resultado disso em vinho. Então a gente só partiu para essas áreas, digamos assim, intensivas ou de escala, depois de fazer esse trabalho previamente. E a gente sabe que no mundo do vinho, a viticultura não é propriamente uma coisa que a gente faz do dia para a noite. Aqui é mais rápido, mas a gente tem outras coisas, outras pequenas coisas espalhadas. Temos Petit Verdot, temos alguma coisa de vinhão, temos mais o quê? De bancas. Malvasias, temos alguma coisa também em experimento, já tivemos Regner. Quanto tempo leva para a barreira começar a produzir? Você diz que é mais rápido? Aqui ela atinge a formação final ao fim de 1 ano e meio, porque o que é que acontece? No início do ciclo, eu não paro ela trabalha em contínuo, mas aí é preciso ter um cuidado muito grande em termos de nutrição, alimentação da planta, para que não falte nada e que ela cresça com força, certo? E com reserva sempre. Então aí a gente, é um trabalho sempre contínuo, de 1 ano e meio, a gente vai podando, mas sempre nutrindo, água, sol. Então ela se mantém sempre esse crescimento ao fim do 1 ano e meio. Aí quando chega ao fim do 1 ano e meio já tem a formação feita, completa, que é uma coisa que leva em torno de 4 a 5 anos nas outras regiões do mundo. Aí sim, a gente parte para a poda e para o sistema de produção normal. Até esse 1 ano e meio a uva que é produzida é descartada, não é utilizada. Existe floração, existe produção, mas normalmente na floração a gente já derruba o cacho, que é para ela se concentrar e focar só no desenvolvimento vegetativo e não na produção da uva em si. E depois, a partir daí, a gente entra naquilo que é um ciclo de produção normal em regiões, como falei há pouco, que têm um clima similar ao nosso na fase de produção, ou seja, regiões mais quentes, Mendoza, o Alentejo,
e algumas regiões também do Chile que têm esse tipo de clima assim semiárido, digamos assim. É com o controle da Você vê água que vocês simulam os climas do ano, né? Vocês tapeiam a planta dando água ou tirando água. Isso, água e alimento. Então, o que é que acontece? Quando ela, após a colheita, ela não tendo água, ela estabiliza. Então, ela não se desenvolve. Então, toda a energia que é gerada nesse ciclo de repouso, aí é direcionado sobre a forma de fotossimilados como reserva da planta. Mas isso é também o que acontece nas outras regiões do mundo, ou seja, ela só acumula reserva nesse intervalo aí do pós-colheita. Quando entra o inverno, por muito que tentem vender que ela está em repouso, ela não está a repousar, porque a seiva está estática, não tem folhas para produzir energia, então ela está em dormência ou hibernada. Usem a palavra que quiserem, mas ou é dormência ou hibernação. Agora, repouso ela não está. Ela só tem repouso enquanto ela tem folha, a seiva flui e consegue converter aí a energia do sol em reserva para fazer o ciclo seguinte. Então a gente corta a água, ela vai produzindo a sua reserva, porque se eu continuar com a alimentação da água, como tem temperatura, ela tendo reserva, automaticamente ela dá o clique e começa a rebrotar novamente, então a gente tem que segurar essa rebrotação porque não quer que ela queime essa reserva, a gente quer é que ela acumule, aí dá 60 dias, a gente sabe que pelas análises que fazemos que é o tempo que ela precisa exatamente para acumular a energia necessária para partir para um novo ciclo, e a partir daí, chegou aos 60 dias, podamos e entramos com nutrição e irrigação, e aí ela vai e faz o ciclo de produção, que é aproximadamente, dependendo das variedades, se for uma variedade mais precoce ou mais tardia, mas a andalina faz entre 120 até 135 dias. Por exemplo, nesta época do ano, a gente foge mais para os 130, 135, e na época mais quente, ela vai encostar ali nos 120 dias de maturação. Então aí a gente faz estes 60, 120, 180, 2 vezes ao ano, dá os tais 360 dias e as 2 safras anuais. É uma poda só que vocês fazem? Não, a gente faz 2 podas, 2 ciclos completamente diferentes. 60 de repouso, podou, 120 de produção, entra em repouso, 60 dias, volta a podar, mais 120. Então são 2 podas, 2 colheitas. É diferente da poda por inversão que se faz em São Paulo ou em Minas, que no caso eles podam 2 vezes, mas escolhem uma só. Então, a mesma parreira, quer dizer, ela produz 2 vinhos diferentes, porque eles têm características diferentes conforme o período da safra. Exatamente. Ou seja, eu posso ter safra de 1 de janeiro de 2021 e de 31 de dezembro de 2021. Mas faz 2 tipos de vinhos diferentes. Sim, porque são, nesse caso, não porque são 2 dias de diferença, é o mesmo clima, mas os vinhos produzidos, da mesma, por exemplo, o mesmo bloco que está hoje a colher e a produzir, ele ainda vai produzir agora no final do segundo semestre. O vinho que vai ser gerado agora, da mesma parcela, com a mesma uva, com o mesmo solo, com a mesma nutrição, vai dar um vinho diferente no segundo semestre, porque o fator clima não vai ser o mesmo. Então, é essa questão de a gente não tem um terroir, a gente tem vários terroirs, porque eu tenho essa oscilação intraclimática dentro do ano. Então, não é exatamente igual durante todo o ano. Existem essas oscilações, mas dentro dessas oscilações a gente tem a questão de sanidade e qualidade da uva que se mantém, ou pelo menos a gente trabalha para que se mantenha durante todo o ano. E você tem ideia se em outro lugar do mundo existe um tipo de produção dessas, assim, também, de 2 safras? E existe alguma coisa embrionária ainda, mas muito voltada para a uva de mesa, que tem alguma coisa que é muito similar ao nosso e eles também conseguem produzir durante todo o ano, que é no deserto do Peru. Só que lá é água do degelo. À noite é mais frio, eles têm a água que vem dos Andes, mas é a mesma situação, ou seja, um clima semiárido e seco, que nem o nosso daqui. Então é uma coisa que está despontando lá. O foco deles agora é uva de mesa, mas as condições e as características vão ser muito similares àquilo
que acontece aqui no Vale de São Francisco, e bem próximo do mesmo nível do paralelo. Então, vocês foram pioneiros nesse tipo de produção no mundo. Quer dizer, a gente já é pioneiro na poda dupla, né? Porque é uma coisa que também parece que não existe em outro lugar, né? Que permitiu a região sudeste produzir vinho de qualidade e nessa área também de trabalhar com a água com o alimento, né? Para produzir vinho 2 vezes por ano, né? Então, a gente tem uma... Na verdade, já existiam duas empresas aqui que já se estavam a iniciar na questão do vinho fino, que era a Botticelli e a Bianchetti. Mas assim, em escala e volume, e o trabalho que nós fizemos aqui, na altura, e tem a questão da Terra Nova, que pertence ao grupo Miolo, que na altura também estava a iniciar o seu projeto aqui no Vale de São Francisco. Mas em termos de investigação, desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, a Rio Sol acabou por ser, digamos assim, pioneira e líder assim, da região para partilhar e para mas aperfeiçoar essa tecnologia direcionada para vinho, porque uva de mesa já existia aqui há muito tempo e grandes produtores. E quais são as linhas de vinhos que vocês têm? Hoje o carro-chefe da empresa é a marca Rio Sol. A gente tem outras marcas também, que é marca Rendeiras, marca Vinha Maria e marca Adega do Vale, mas a grande marca, digamos assim, da empresa e a bandeira da empresa é a Rio Sol, que representa aí 70% daquilo que nós fazemos. E dentro do mix da Rio Sol a gente trabalha desde vinhos jovens da linha de entrada, varietais, a vinhos reserva, linha premium e linha super premium. E fora isso, a linha de espumantes, que a gente faz o mesmo segmento, espumantes da linha de entrada, espumantes da linha reserva, ou seja, posicionamento na linha da reserva, e lançámos o ano 2019 a linha super premium também em espumantes. Só que em espumantes a gente só trabalha Charmat. Então hoje só fazemos Charmat. Fazemos muitas vezes, por exemplo, na linha super premium, trabalhamos com charmats muito longos, em que a autólise é feita dentro do tanque e que fica também cerca de 9 meses em contato com a levedura, só que dentro do tanque e não dentro da garrafa. E só branca? Não, brancos, rosés. No passado já fizemos tinto, espumante tinto também, mas o mercado não tem absorção para esse tipo de produtos e são produtos muito particulares. Mas hoje, atualmente, trabalhamos com bruto branco, bruto rosé, meio seco branco e extra brute. E vamos lançar agora este ano um moscatel rosé. E já temos também moscatel branco, mas vamos lançar também um moscatel rosé. E a maior produção é de espumante. É que 2020 foi um ano que o crescimento de vinho foi muito grande. Então, se eu pegar, por exemplo, 2019, 60% era espumante, 40% era tinto. Mas o ano passado a gente fechou mais ou menos 50-50. Esse ano ainda não sabemos, mas pode ser que até venha a acontecer de o vinho ultrapassar o espumante, porque realmente o mercado, em termos de consumo de vinho tinto e brasileiro, deu um crescimento muito grande relativamente aos anos anteriores. Então o brasileiro na pandemia, acabou por descobrir o vinho nacional e realmente a gente teve, não só nós, acho que foi de uma maneira geral, todos os produtores do Brasil tiveram um crescimento muito grande no segmento de vinhos tranquilos, especialmente os tintos, mas de uma maneira geral cresceram também vinhos brancos e vinhos rosés. E vocês já estão com a área toda produtiva, não tem espaço para crescimento? Não temos. Para ter ideia, a gente tem 1.600 hectares. Então, Só isso. temos muito espaço ainda aí para produzir vinho. Um projeto moderno. Tudo bem. Desses 1.600 tem área industrial, tem casas, tem área protegida do IBAMA, a vegetação nativa que a gente fala, mas desses 1.600, mesmo assim vamos ter aí pelo menos mais 1.000 para crescer. Então, conforme o mercado, vocês vão deslocando para espumante, vinho branco, vinho tinto, vão... Isso, é uma vantagem que o Vale tem, é essa, que a gente consegue se adaptar muito facilmente ao mercado e rapidamente, porque se o mercado está a demandar mais vinho, eu direciono a minha uva para fazer vinho.
Se o mercado está a pedir espumante, eu diria sempre para fazer espumante. Então, essa é uma facilidade que o Vale tem de se adaptar rapidamente ao mercado, que as outras regiões não têm. Ou seja, a safra acabou no Sul, é aquilo e acabou. Só o ano que vem é que vai ter mais. E vocês, como são grandes, têm um meio de distribuição bem espalhado pelo Brasil. Sim, hoje a gente praticamente abastece todo o território nacional. Temos menos presença no território norte, mas estamos presentes. Amazonas nem tanto, mas, por exemplo, no Pará a gente tem uma presença relativamente boa. No Tocantins, que também pertence já ao território norte, acho que não é centro-oeste, a gente também tem presença. Mas toda a parte nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, nós estamos presentes. Mas essa questão daí da produção durante todo o ano também me permite exatamente eu me ir adaptando. Imagino, houve uma tendência de mercado que estão a pedir vinhos mais leves, mais delicados, ou então vinhos com mais tração, com um teor alcoólico maior. Então eu consigo fazer essa gestão de uma maneira mais direcionada para a área comercial, que também não é possível nas outras regiões do mundo, digamos assim. Não é nem do Brasil, é do mundo. E o meio maior de distribuição é supermercado? Agora, nessa pandemia, sim. Agora, mas, por exemplo, eu tinha uma área de atuação em restauração que antes da pandemia respondia praticamente por 40% do meu volume de vendas. Tudo bem que eu mandava para distribuição, mas o meu distribuidor focava em restauração e não só em grandes redes. A gente começou a entrar em grandes redes há coisa de 2, 3 anos para cá, porque eu prefiro vender e posicionar o meu produto com valor agregado melhor e em restaurantes ou em pontos específicos do que colocar em grandes redes. E aí a gente sabe que depois o pequeno ou aquele que tem um produto direcionado e um atendimento também às vezes diferenciado para o consumidor, não consegue competir em termos de preço, porque a gente sabe que as grandes redes têm uma capacidade de preço e de margem que os outros também não conseguem ter. Então a gente foi crescendo, foi expandindo e realmente viu que tinha capacidade de ter produtos, não toda a linha, mas, por exemplo, os produtos mais de combate, nas grandes redes também disponíveis para venda. Então isso a gente entrou assim nas grandes redes e estamos praticamente só a nível regional, Nordeste. A gente entrou há coisa de 3 anos, mais ou menos. E você pode comentar agora um pouco sobre o enoturismo para a gente? Hoje a gente tem o enoturismo já novamente funcionando. Então já está liberado aí, a gente tem limitação do número de pessoas, mas tem os protocolos aí que são exigidos pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Estado da Saúde, mas praticamente protocolo em todo o lado a mesma coisa, que é máscara, distanciamento social, número mínimo de pessoas por lotação, mas se não fosse isso, a gente tinha um enoturismo que vinha aí crescendo muito ao ano. A gente, por exemplo, no ano de 2019, a gente já recebeu cerca de 25 mil pessoas no enoturismo aqui na vinícola. A gente recebe por agendamento, hoje só por agendamento mesmo, e trabalhamos com vários tipos de passeio. E aí vou falar no caso específico da Rio Sol, que é o passeio só para conhecer a vinícola, em que o turista vai no Parreiral, tem a possibilidade de visitar e de ver aquilo que a gente estava mencionando, ou seja, as 4 estações do ano, o inverno, a primavera, o verão e o outono, e provar a uva no pé. Provavelmente no dia que ele vier, devem estar colhendo uva. Se não estiverem colhendo uva, estão processando uva ou vinificando vinho na adega. Então ele vai do campo para a adega e faz esse mesmo processo, vê todo o processo de elaboração e de fermentação dos vinhos, de envase, sala de barricas, e depois no final tem degustação de 3 ou 4 referências. Aí paga uma taxa de entrada, salvo erro, acho que é R$15, tem direito a uma taça da vinícola, e os vinhos degustados já estão inclusos. E temos esse passeio normalmente 9 horas da manhã e 14 horas. E depois temos outros 2 passeios, que são passeios, digamos assim, de uma tarde completa, em que o turista vem no início da tarde, faz esse mesmo passeio e depois vai de barco para o rio
e faz o pôr do sol no rio e tem uns petiscos no rio com espumante e tudo mais. Esse é um projeto que aí sim já tem que ser com um grupo mínimo de 10 pessoas, com lotação máxima até 80 pessoas, isto fora da pandemia. Hoje a gente está restrito aí a 30% da capacidade, então anda ali mais ou menos nas 20 e poucas pessoas, então a gente só faz o passeio com o mínimo de 10 pessoas até 25, mais ou menos. Aí termina o dia e já tem o translado e transfere do hotel para a vinícola e da vinícola novamente para o hotel. Até para ele poder beber e poder degustar os vinhos e tudo mais. Então a gente tem ônibus do enoturismo que faz todo esse processo. E esse é um passeio que anda ali próximo dos R$100, já com transfer, já com tudo. E temos o outro passeio, que é o maior, que é um dia completo, ou seja, a gente pega no hotel o visitante, faz o transfer até à vinícola, ele chega de manhã, faz a visitação no campo e na adega, vai para o rio, a gente para nas ilhas do rio, nos bancos de areia, aí toma banho no rio, durante o serviço de barco já tem também isso, degustação de espumantes e petisco, volta para uma instalação que a gente tem, uma casa, a gente chama Casa Sede, junto na beira do São Francisco, aí é servido o almoço, que é buffet, normalmente tem sempre 2 a 3 pratos, um prato de carne, um prato de peixe, um prato de frango, e depois a gastronomia tradicional daqui, que é o carne normalmente é carneiro ou bode, peixe é peixe daqui do Rio, normalmente pode ser surubim, mas muitas vezes é tilápia, e frango empanado. E depois com o baião, farofa, essas coisas todas, sobremesa, bebidas e degustação de 3 ou 4 vinhos no almoço. O espumante no barco, enquanto ele está tomando banho e no passeio do barco, e os vinhos durante o almoço. Aí sai, vai, faz a visitação na loja se quiser comprar alguns produtos e regressa para a cidade, para Petrolina, no final do dia. Então esse é um passeio de um dia completo, com tudo incluso. Ou seja, falando que os passeios que quando ele compra o passeio, águas, suco, comida, os vinhos da degustação, está tudo incluso, certo? Não vai ter um custo extra. E aí sim, já é um passeio que vai para os R$150 mais ou menos por pessoa e também com agendamento, sendo que normalmente esses passeios, o do pôr do sol a gente só realiza de sexta e sábado, e o do almoço, sexta, sábado, domingo e feriados. Agora, o passeio tradicional, só da visitação, à instalação e degustação de alguns rótulos e visita à loja, esse ocorre diariamente durante todo o ano. A vinícola não tem hotel. Ainda não, está no papel, só falta o dinheiro. Você acha que o vinho já está sendo incorporado no dia a dia da culinária nordestina? Ou já falta um tempo? Eu acho que sim, porque vou dizer para você, hoje o meu primeiro e segundo maior mercado é Pernambuco e Bahia. E depois começa a entrar Rio de Janeiro, aí São Paulo deve vir em quarto ou quinto, e depois volta a subir para o Nordeste, Maranhão, Alagoas, e depois volta a descer, vai para Minas. Então eu tenho uma presença muito forte regional. Para você ter uma ideia, Petrolina, quando chegámos aqui, a gente vendia por mês um pallet de vinho na cidade. Quando falo Petrolina e Juazeiro. Então, o polo urbano, um é Pernambuco até Bahia, mas é só cruzar a ponte. E vendíamos um palete de vinho por mês, porque não havia essa cultura do vinho. Então a gente teve muito trabalho disso, de degustação, de treinamento, de bonificação de produto, de trazer na vinícola para conhecer o projeto, para apresentar e tudo mais, das pessoas daqui irem visitar durante anos e anos e anos. A gente nunca cobrou nem taxa de visitação na vinícola. Era só o agendamento e depois levava na loja. Exatamente para potencializar isso, mostrar o projeto e desmistificar essas questões que a gente também já mencionou aqui, e para eles valorizarem realmente o que é regional e o que é nacional. Então a gente tem que valorizar aquilo que é regional, mas acima de tudo aquilo que é nacional. E hoje a gente praticamente vende por mês 1,5 truque aqui na região de vinho.
Então, posso dizer para você que hoje, em Petrolina, se consome muito vinho, e no sertão da Bahia e de Pernambuco, mas em qualquer mercadinho, ou então em muitos restaurantes, você vai ver na carta o vinho regional. Então, é uma coisa que gradualmente a cultura daqui vai assimilando e vai vestindo a camisola dos produtos daqui, mas do vinho também. Então, a nossa briga é para que se consuma vinho e, de preferência, nacional. Se puder ser o nosso, aí está ótimo, mas a briga é principalmente essa. Eu ia falar que é muito legal, Ricardo, quer dizer, que não só é um projeto vitivinícola, mas é um projeto, inclusive, de mudança cultural, né? Então, lá na frente, daqui a alguns anos, vocês vão poder olhar para trás e ver que vocês tiveram uma presença significativa na cultura da região e até mesmo na cultura do Nordeste brasileiro. Isso é muito bacana. Mas eu acho que tem que ser mesmo isso, porque se Muito não bacana. interiorizar, é porque o projeto não é nosso, o projeto é do Brasil, Claro. e é do Vale do São Francisco e é do Nordeste. Então, a gente somos um mero peão no tabuleiro. Quando a gente morrer e for embora, as coisas ficam. Uhum. E ficam para os brasileiros. Então, ele tem que assimilar isso como sendo uma coisa cultural dele e valorizar, porque realmente gera renda, gera emprego, gera riqueza e transforma essa tal região que não tem nada e que é inóspita de sertão numa região próspera e de riqueza. Porque é exatamente isso. Petrolina e a região de Petrolina são uma região muito próspera. Você pode pegar os indicadores de desenvolvimento daqui de Petrolina, e Petrolina, de há 10 anos para cá, aparece sempre nas 100 melhores cidades do Brasil para viver. É a primeira sempre do Nordeste e nos últimos anos aparece já nas 50 primeiras. Então é um polo que realmente cresceu muito e é um polo que vive disso, de empreendedorismo e muito de exportação. A questão frutícola é muito voltada para o mercado externo. Eu, em Portugal, deixo no mercado para comer manga e a manga é de Petrolina. Então, isso quer dizer que é uma região que está altamente focada nisso, em tecnologia, em desenvolvimento, em investimento, e toda a população depois acaba por crescer também em cima disso, porque com isso vem infraestrutura, vem educação, vem segurança. Então, tudo vem atrelado. Um ciclo muito positivo, né? Um ciclo muito virtuoso, né? Isso. Então, tem que valorizar mesmo. A cultura tem que assimilar isso, porque toda a gente ganha. No final, toda a gente ganha. E vocês exportam? A gente exporta sim. No início do projeto, a gente exportava muito mais. Ou seja, o projeto, quando foi para cá, a gente, como tem a plataforma de Portugal e o grupo é muito voltado para a exportação, cerca de 60% do que a gente produzia ia para o mercado externo. Aquilo que acontece é que o mercado interno cresce muito mais do que o mercado externo e a gente tem algumas limitações no mercado de exportação, porque, infelizmente, a carga tributária no Brasil é muito alta. Eu não pago para exportar, mas o imposto que eu pago em cima de produtos, de insumos e tudo mais, é muito alto. Então, isso acaba por ser... agora o câmbio está bom, então a gente tem essa facilidade. Mas lá atrás, quando o câmbio, por exemplo, o euro, estava a 2 e pouco, 3 e pouco, era complicado a gente competir no mercado externo. Mas o que é que acontece? Maioritariamente a gente se focou mais no mercado nacional porque cresce mais e a gente tem um mercado com um potencial de crescimento gigantesco. No que toca, por exemplo, a vinho nacional, nem é vinho nacional, é vinho como um todo. O consumo per capita estamos a falar de 2 litros e pouco por habitante, não é nada. Se crescesse meio para 4 ou 5 litros por habitante, não havia nem vinho que chegue, fosse chileno, argentino, português, chinês, brasileiro, não havia vinho que chegue para todo mundo. Então a briga tem que ser exatamente isso, culturalmente a gente educar os consumidores para consumirem vinho de preferência nacional, mas que consumam vinho. E depois, a partir daí, vamos educar as pessoas do que é que elas devem consumir em termos de vinho. Mas a gente continua com o mercado de exportação ativo. Só que realmente o mercado interno e nacional cresce muito mais e muitas vezes paga até melhor do que às vezes o mercado de exportação, porque é um mercado mais agressivo. Bom, Marcelo, acho que a gente já ficou Já bastante. tomamos bastante tempo aqui do
do Ricardo. Aqui com... Não, imagina, a gente está aí à disposição para o tempo que vocês precisarem. Espero poder visitá-lo. Não, talvez fica em o breve, convite né? aqui para você e para todo mundo, que quando nos quiserem visitar, as portas da empresa realmente estão abertas. E uma coisa Obrigado. é eu falar, outra coisa é verem. Uma coisa é eu estar aqui dizendo e as pessoas dizem assim, não, o cara está vendendo a sua marca, o seu projeto. Certo, tudo bem. Eu aceito essa crítica, mas venham nos visitar, porque quando vierem nos visitar, aí podem dizer, realmente aquilo que a gente viu é aquilo que foi falado lá na entrevista, ou na live, ou nas plataformas de divulgação. Então, as portas estão abertas, a gente tem muito gosto em receber todo o mundo. Se depois realmente não continuarem a não gostarem, tudo bem, mas pelo menos conheceram e têm propriedade para falarem das Difícil achar coisas. vinho que a gente não goste, né, Alberto? Difícil achar vinho que a gente não gosta. A gente gosta de muito vinho. Aí, se você pensar, tanto o nordestino como o português recebe a gente muito bem, né? Então, a gente só pode ser Muito bem bem, recebido, né? nossa. Não, isso é, realmente o povo daqui tem isso, tem essa arte de bem receber. E é afável, ou seja, ele é educado, se dá bem. Às vezes as pessoas gostam muito de associar isso, não, é meio, tem falta de cultura ou não teve educação certa. Mas isso não quer dizer que ele deixe de ser boa pessoa ou que não seja uma pessoa educada. E muitas vezes, às vezes, as pessoas têm muita educação, como eu às vezes vejo, e às vezes são as pessoas que acabam por ser os mais ignorantes de todos no que toca à educação. Então, o povo daqui realmente precisa de apostar forte em educação, precisa, mas são pessoas trabalhadoras, honradas e que têm muita educação e princípios em casa. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço, fica aí à vossa Prazer. disponibilidade. Muito obrigado. Vamos tentar, vamos dar um jeito de visitar, passear por aí, porque tem mais coisa bonita em volta, né? Sim. Tem, e tem mais Isso é a projetos, não é vacina, só o isso é a nosso. vacina. Vindo aqui é bom ver todos os projetos.